Mix, 7h25. Vamos falar de economia, algo que atinge diretamente a nós gaúchos, que é a questão da exportação da carne de aves, né? De frango mais especificamente, porque nós tivemos aquele foco detectado em Montenegro, aí passamos pelo período chamado vazio sanitário e a retomada agora das exportações para vários países. A informação é de que 16 países retiraram restrições. Ontem havíamos falado em 17, mas há uma questão aí envolvendo o Japão que não retirou totalmente essas restrições, né? Inclusive, nestas restrições está o município de Montenegro, onde foi detectado o foco numa granja comercial. A China, principal importador do frango brasileiro, mantém a suspensão total. E além dos chineses e japoneses, outros 35 países ainda estão vetando, total ou parcialmente, as compras de carne de frango aqui do Brasil. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o Eduardo Santos, presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura, a ASGAV. Muito bom dia, Eduardo. Bom dia a todos vocês aí do Jornal da Mix. Obrigado pelo convite e estamos à disposição aí para falar um pouco sobre esse tema. Bom, passado este período do chamado vazio sanitário, né, de todo o protocolo previsto em normas internacionais, o que falta, por exemplo, para que países como China e Japão restabeleçam esta atividade de importação, no caso nosso de exportação para estes países, como havia anteriormente? Bom, primeiramente, né, depois de todo o processo executado, né, o término do vazio sanitário, as autoridades oficiais do Ministério da Agricultura comunicam à Organização Mundial da Saúde Animal, né, cuja a maioria desses países são signatários, né, e esses países recebem um primeiro comunicado. Né, mas ainda falta uma publicação de um relatório final da Organização Mundial da Saúde Animal, né, também oficializando aí nas suas diretrizes, né, um encerramento oficial do caso. No caso, eles já comunicaram o encerramento do Brasil, tá? E agora vão fazer, então, um reforço dessa comunicação, né, justamente para que os países se agilizem. Porém, né, alguns países têm suas regras complementares, né, têm suas avaliações complementares. Às vezes, alguns países requerem informações diretamente do Serviço Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, né, sobre os desdobramentos, sobre o processo todo, sobre como é que está a situação. Então, isso também retarda um pouco o processo, né, de países, por exemplo, como China, Chile, né? Chile, inclusive, tem lá no seu regulamento, além da comunicação da Organização Mundial da Saúde Animal, ele manda uma equipe, né, de auditores do governo chileno para o estado do Rio Grande do Sul, para o Brasil, né, para averiguar também como está o sistema de defesa sanitária e o que foi feito em loco na região do foco. Tá? Então, assim, é uma série de procedimentos. Alguns países são mais ágeis, alguns países estão precisando da proteína, carne de frango e ovos também produzidos no Brasil, né, e já emitiram, que foram esses que você comentou, né, já emitiram aí, né, as suas liberações. Agora a gente está trabalhando, né? Inclusive eu estou aqui hoje em Minas Gerais, participando de um grande evento do setor de avicultura. Estava aqui ontem com o presidente Santin, da BPA, e conversamos aí com várias autoridades do Ministério da Agricultura que estão trabalhando dioturnamente, né, para que esses países que ainda mantêm as restrições liberem o quanto antes as exportações do Brasil e do estado do Rio Grande do Sul. Pois é, eu estava pensando em mais especificamente sobre a China, que é um grande mercado consumidor, o tamanho do prejuízo. É possível se mensurar o prejuízo que já aconteceu? E aqui eu falo especificamente do Rio Grande do Sul, com tudo isso que a gente atravessou, presidente? Lógico, a gente tem sempre uma avaliação, né, que é uma estimativa, a gente ainda não tem exatamente, porque ainda temos que finalizar o mês de junho, né, que é onde a gente vai sentir o grande impacto, né? Mas a gente tem uma estimativa aí de aproximadamente 25 mil toneladas, né, que deixaram de ser exportadas do Rio Grande do Sul nesse período, né? Também diminuindo uma receita na ordem aí de quase 47 milhões de dólares. Né? Então veja que isso realmente é impactante. Agora,
O que a gente também precisa deixar claro é que, dependendo da velocidade dessas liberações, tanto essas 16 já vão começar a surtir algum efeito, quanto essas outras, dependendo da velocidade, que é o que nós estamos pedindo para o governo. Né? Nós já no dia 17 de junho já emitimos uma série de documentos e notas, né, pedindo para o governo federal, né, e pedindo para o governo do estado também interagir, algumas federações, para que as negociações sejam dinâmicas, efetivas e diferenciadas. Por que diferenciadas? Porque o Brasil demonstrou para o mundo que tem condições de dar respostas rápidas, num caso de influenza aviária, em um estabelecimento comercial, e não deixou espalhar, né? Como aconteceu em muitos outros países, em outros potenciais países, como Estados Unidos, por exemplo, que só agora no primeiro trimestre, quadrimestre de 2025, sacrificou quase 35 milhões de aves, e nos últimos 3 anos, 170 milhões. Vejam bem que nós, com as ações que foram tomadas, seguindo todos os protocolos e com algumas ferramentas complementares, nós estancamos nessa única propriedade ali, onde foram eliminadas 17 mil aves. Então é isso aí que nós estamos pedindo agora, justamente para que se tenha essa negociação mais consistente, né? E a gente tem certeza que as autoridades estão indo por essa linha. Isso que o senhor falou é muito importante, sabe por quê? Porque depois do anúncio do foco na granja comercial em Montenegro, os leigos, e muitos leigos querem dar o seu palpite, disseram, puxa, o Brasil, hein? Não, isso é um problema que já aconteceu em vários outros países, inclusive o presidente acabou de falar dos Estados Unidos, que exatamente, apenas um exemplo ele citou, que é os Estados Unidos. Mas eu queria lhe perguntar a respeito deste pós-evento. Hoje, o Ministério da Agricultura já se manifestou que está tudo controlado. Isso diz respeito a granjas comerciais, porque nós tivemos informações, por exemplo, do zoológico de Sapucaia, se não me engano, em Brasília também tivemos casos registrados, mas em aves que não são exatamente aves de granja, são aves, não sei se são... Silvestres, isso. No caso aqui do zoológico de Sapucaia, sim. Brasília eu não tenho essa informação. Do ponto de vista assim deste controle, tudo que podia ser feito foi feito e não há novos registros realmente? No plantel comercial não há novos registros, tá? Porque existe todo um monitoramento bem pontual, né, no sistema todo de produção, um monitoramento integrado com as granjas, com os responsáveis técnicos, né, de cada agroindústria, das propriedades, né, que, havendo qualquer suspeita, é obrigatório um comunicado às autoridades sanitárias e se desencadeia todo um protocolo. Né? Nesse caso, a gente não teve mais nenhuma suspeita, né, nesses últimos dias, né, mas esse caso do zoológico, e Brasília também foi ave silvestre, teve também em Goiás, também, se eu não me engano. Isso. Mas ali no zoológico eu tenho informação recente do Serviço Oficial que está em constante monitoramento e não houve mais mortalidade. Então, a qualquer momento pode ser declarado ali como encerrado. Tá? E para nós consumidores, então, assim, desculpe lhe interromper, porque é um assunto muito importante, para nós consumidores continua tudo do mesmo jeito. O consumo pode ser feito tranquilamente, tanto da carne quanto do ovo. Né? Tranquilamente, a gente tem colocado isso, né, porque claro que todo alimento precisa um cuidado no preparo, né, que é a higiene alimentar, que nós chamamos, né, mas no caso da influenza aviária, por exemplo, uma ave que foi detectada lá debilitada no campo, ela nem chega na indústria para processamento. É uma ave que lá das granjas de postura, de produção de ovos, ela também não vai seguir, né, com a classificação, com a produção de ovos, né, para chegar no varejo. E aí todo o alimento preparado, né, aí também tem toda essa questão da higiene alimentar, da segurança alimentar, né, precisa ser preparado aí dentro das condições normais, bem cozido, né, não comer alimentos crus, né, como se diz para todos os alimentos de proteína que são, né, colocados à disposição do consumidor. Então, assim, não há riscos, até porque o Brasil é um potencial exportador. Né? Nós exportamos para mais de 150 países há décadas, né? E justamente para países que tiveram muitas de influenza aviária, e nós estamos lá suprindo, tá? Justamente com a proteína que eles tiveram problema. Então,
na produção, aliás. E aí nós estamos suprindo, né, já com o alimento pronto, processado, adequado à particularidade de cada continente, de cada país, né? Isso também comprova que o consumo é seguro. Tá certo, então. Vale sempre o recado, e eu fiz questão de perguntar para o presidente, porque eu presenciei uma cena no supermercado de pessoas dizendo, olha, não sei se é bom levar carne de frango, sabe, porque tudo isso que está acontecendo não tem nada a ver. Tudo que está aí para ser consumido continua do mesmo jeito, pode ser consumido com os devidos cuidados que já são conhecidos antes mesmo da detecção deste foco. Eu quero agradecer ao presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura, ASGAV, Eduardo Santos. Muito obrigado pela sua participação no Jornal da Mix e um bom dia. Eu que agradeço, aí um bom trabalho para vocês e até breve.